repente você também já ouviu falar em Pacto de São José da Costa Rica, e eu disse o que eu penso. 32 anos era uma outra época, era uma outra cultura, eram outros costumes. Como é que pode ser trazido para hoje, século XXI, um tratado desse que foi feito não para acidentes de trânsito, mas o doutor Fabiano vai nos explicar tecnicamente. Veja bem, todo mundo pergunta, a pessoa é obrigada a se submeter ao teste do bafômetro? Eu morro defendendo e levantando a bandeira de que é sim obrigado a submeter ao Obrigado, teste. doutor. Obrigado. E com base em que eu afirmo isso? Com base na Constituição Federal, no artigo 5º, 2. A Constituição Federal, a Constituição da República, ela diz o seguinte: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, para que eu seja obrigado, tem que ter uma lei que me obrigue. E existe uma lei que obrigue a pessoa? Existe. É o Código de Trânsito, o artigo 277, que diz que todo condutor será submetido ao teste. Aí você poderia me perguntar, ou o telespectador perguntar, mas então por que se diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio? Né? Eu vejo isso em pessoas de ter idade fazendo essa afirmação. Primeiro que isso não está em lei. Isso é um brocardo latino chamado Nemo Tenutus Sedetegere, que veio lá desse pacto de São José da Costa Rica, que é de 1969, que não foi feito. Imagine, se acha que um tratado internacional em que o mundo redige esse tratado vai se preocupar com bafômetros em motorista? É óbvio que não. Isso há 32 anos passados? Há mais de 40, né? Porque 69 para agora são mais 79, 89, 99, 2009. 42 anos. 42. São muitos anos. Muitos anos. Então, mas por que surgiu esse pacto? Porque mundialmente isso não era um resquício da sociedade subdesenvolvida. As grandes potências, principalmente na Guerra Fria, Rússia e Estados Unidos, a obtenção da verdade era obtida através da tortura, da famigerada tortura. É por isso que esse pacto... Lá no artigo 8º, a linha G desse pacto, ele diz o seguinte: ninguém é obrigado a autoacusar-se. Mas numa outra época, e não fala essa frase que todo mundo repete, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Então não tem nada a ver. O senhor está falando aí só para nós completarmos. Como é que ficam os testes nos esportes para detecção de uso de substâncias ilícitas, não é isso? Quer dizer, então o desportista não seria obrigado a tirar uma amostra de sangue, colher a amostra para dizer se ele usou substâncias ou não. E nenhum jogador se opõe a isso aí. É porque, novamente, o Código de Trânsito, você trabalha com a classe elitista. Você trabalha com poder econômico. Como é que nós temos uma lei que fala que a tolerância é zero, e aqui no Estado nós temos uma lei estadual que permite o consumo de bebida alcoólica para venda e consumo até meia-noite nos postos de combustível. Ora, todo mundo sabe que um posto de combustível, a finalidade não é vender bebida alcoólica. Está tudo errado, no posto de combustível. Claro, então eu pergunto, entre a arrecadação do ICMS e a preservação da vida, o que pesou mais? O ICMS. Então nós temos que repensar isso. É preciso que a sociedade, ela provoque a queda de máscara das instituições que compõem o Estado, entre elas do Legislativo, cobre dos representantes políticos, e a família deu a sua contribuição. O motorista, ele tem a sua responsabilidade, ele é imprudente, ele é negligente, ele é imperito muitas vezes, mas as nossas vias públicas são verdadeiros queijos suíços. Nós não temos uma sinalização horizontal e vertical como determina a lei. Nós não temos a disciplina Trânsito e Cidadania desde o ensino fundamental, como o Código manda há 12 anos. Então, enquanto não mudar nada foi feito, nós vamos ficar
brincando e, infelizmente, perdendo os nossos entes queridos. Quando eu fui fazer um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, lá tinha uma disciplina chamada Direito Penal Econômico. E já passou da hora do poder público fazer uma análise do impacto econômico desses jovens que morrem hoje no Espírito Santo e no Brasil. Porque são médicos, dentistas, advogados, enfermeiros, professores, pessoas de 16, 17, 12, 10 anos que morrem no auge da sua produtividade econômica. Enquanto nós estivermos assim, eu só tenho uma coisa a afirmar, que a nossa lei de trânsito ela foi feita para proteger a classe média alta e que o único condenado no Brasil em crime de trânsito é a família da vítima. E que 2011, doutor Fabiano, seja de muito sucesso, saúde, de muito trabalho, mas também de muitas alegrias para o senhor. Amém. Tá bom? E para você também, eu me coloco sempre à disposição. Muito Deus obrigado. abençoe. Amém. Para mudar comportamento, pode me chamar que eu estou aí para fazer isso.